Algumas pessoas me perguntam por que eu ainda uso a palavra papinha, né? Mas é importante lembrar que a papinha de hoje não é a mesma papinha que antigamente. Por mais que se utilize muitas vezes o mesmo nome, né? Um nome popular, o nome atual a gente sabe que é alimentação complementar. Mas fica tão mais fácil, né? Às vezes a gente falar papinha, né? Mas não quer dizer que seja a mesma papinha que a sua avó dava, por exemplo, para sua mãe. Se você parar agora e for lá conversar com a sua avó, com a sua mãe, se você perguntar para ela, vó, o que você dava de alimentação complementar para minha mãe quando ela era criança, né? Quando ela era bebê? Provavelmente a primeira coisa que ela vai dizer, o que é alimentação complementar, né? Porque se chamava de papinha, muito bem, né? Primeiro é o termo que se utilizava que era diferente, né? E não é só o termo, na verdade a papinha era muito diferente antigamente. Mas a gente tem que lembrar que elas faziam o que era possível na época, né? Muitas vezes porque não tinham tantas opções alimentares como a gente tem hoje, né? E não tinha acesso a uma coisa muito importante, uma coisa que você tem acesso hoje, que muito provavelmente a sua avó não tinha acesso, ou tinha acesso com uma dificuldade muito maior, que é a informação. Hoje, se você tem dúvida de qualquer coisa, você pega o celular, né? Coloca no Google, né? E confiável ou não, tem informação de tudo que é maneira, né? Você tem acesso a profissionais de saúde, você tem acesso a outras mães que estão tendo as mesmas dificuldades que você. Então, a gente se sente mais acolhida, né? Agora, imagina a sua avó, que provavelmente tinha informação do médico na época, né? Quando ia, elas não iam todo mês como é agora, né? Provavelmente você vai no pediatra todo mês para tirar as dúvidas. Talvez você tenha uma nutricionista te acompanhando também nesse momento. Então tem muito mais acesso à informação, né? Aí eu queria te levar, tenta voltar um pouquinho atrás, né? Tenta te colocar no lugar da sua avó. Como é que era feita a alimentação antigamente? Como é que as crianças eram vistas antigamente, né? Eu gosto de conversar com a minha mãe sobre isso. A minha mãe tem 70 anos, então, né, ela já é vó de 11 netos, então é muito legal conversar com ela de como é que era no tempo dela, né? E ela veio do interior, veio da colônia, como a gente chama aqui no sul, né? E, na verdade, as crianças eram vistas como crianças, digamos assim, como não importantes, né? Como eles não entendem, eles não entendiam o que os adultos estavam falando, não se acreditava, né, que a criança estava entendendo, não se dava tanta atenção como se dá hoje para a criança. Para te ter uma ideia, minha mãe me contou que quando ela era criança, até com o meu irmão mais velho foi feito isso, porque, né, ele tem uma idade um pouquinho maior que a minha. Eles enfaixavam as crianças. Eles enfaixavam as crianças do pé, deixavam as perninhas presas, os bracinhos presos para baixo, enfaixavam totalmente aquela criança e deixavam aquela criança assim o dia inteiro, né? Tirava de manhã para limpar e deixava aquela faixa até de noite. E aí, isso se deixava até 1 ano de idade muitas vezes. Então imagina, pensa o teu filho com 7, 8 meses, o quanto ele é ativo, o quanto tu dá atenção para ele, né? O quanto se estimula a brincadeira, se estimula, né, o falar, se conversa muito com as crianças hoje, e aquela criança de antigamente ficava enfaixadinha, assim, não tinha nem opção, né, de ter um desenvolvimento adequado. Mas por que isso acontecia? Por falta de informação, né? E por que muitas vezes elas falam assim, mas hoje tudo é frescura. No meu tempo não era assim. No meu tempo eu dava um sopão de legumes para vocês, né? Ou eu dava um feijão com moranga para vocês com 2, 3 meses de idade e vocês estão criados, vocês nem morreram, né? Provavelmente ela fala isso. Só que é importante lembrar que ela não tinha esse detalhe, esse acesso à informação que hoje você tem, né? E a informação foi se atualizando, né? Tem muitas pesquisas, tem muitos profissionais trabalhando nessa área de saúde e nessa área da alimentação complementar, né? Quando se fala em criança, por quê? Porque se viu que é muito importante esses 2 primeiros anos de vida, ou seja, desde lá da barriga da mãe, tá? Mas desde que o bebê nasce até ele completar 2 anos, é muito importante para o resto da vida dele. E é importante não só quando eu falo de alimentação,
É importante quando eu falo de carinho, de cuidado, de estímulo, né? Para estimular o desenvolvimento dele adequado. Porque isso vai fazer diferença para o resto da vida dessa criança, né? Pensa você, pensa no seu filho, tá? Quanta coisa que um bebê até os 2 anos de idade tem que aprender. Pensa você tendo que aprender tudo o que o bebê aprende em 2 anos. Primeiro que ele sai da barriga, então ele tem que aprender a respirar. Depois ele tem que aprender a mamar, né? Depois ele vai aprender, vai passar de uma alimentação líquida para uma que vai começar a receber alguns alimentos. Tudo é novo, tudo é diferente, o cheiro, o sabor, a textura, tudo é novo, né? E aí depois ele vai começar a gatinhar, né? Ele vai aprender a falar, ele vai aprender a caminhar, ele vai aprender a viver nesse mundo todo, ele tem que aprender tudo. E isso tudo acontece, esse desenvolvimento absurdo, que é a nossa maior fase do estirão de crescimento, né? Se fala muito do estirão de crescimento na adolescência, mas o estirão do crescimento da primeira infância ali, né? Até os 2 anos de idade, ele é muito maior do que na adolescência. Quando se fala em desenvolvimento, então nem se fala. Só para te ter uma ideia do tamanho desse estirão do crescimento, quando uma criança nasce, ela tem geralmente, né, uns 3 quilos. E com 1 ano de idade, ela vai triplicar o peso ao nascer. Então, uma criança com 1 ano de idade, ela vai ter aproximadamente 9 quilos. A gente nunca mais vai ter na vida um estirão desse tamanho, né? Ganhar tanta massa, ganhar tanto peso proporcionalmente nesse tamanho. Tomara, né, que a gente nunca mais triplique o nosso peso na vida, né? E aí, para te ter uma ideia, uma criança nasce em torno de 50 centímetros. E ela tem 50% desse comprimento até 1 ano de idade. Então, uma criança com 1 ano de idade vai ter 75 centímetros. Quando você vai crescer, né, 25 centímetros em 1 ano. Às vezes, na adolescência, nem na adolescência tu vai crescer proporcionalmente a metade, né, do teu tamanho. Então, é um estirão muito grande que tem aí, né? Então, é uma fase da vida que está sendo muito estudada porque está se vendo que faz toda a diferença, que é o alicerce, que é o fundamento de um adulto saudável, é o fundamento, é o alicerce de um adulto feliz, tá? Porque, como eu falei, não é só a alimentação que tem que ser importante nesse período, é toda a parte psicológica, o amor, o carinho, o cuidado, o desenvolvimento. Essa criança tem que se sentir amada, tem que se sentir acolhida. Então, se você quer o melhor para o seu filho, é muito importante tudo que você investir no seu filho nesses primeiros 2 anos de vida, né? Investir, não tô falando só de dinheiro, tá, gente? Tô falando de tempo, de cuidado, de carinho, né? De dedicação. Tudo que você fizer nesses 2 anos vão ser decisivos para a vida adulta dele. Sabe por quê? Eu vou te dar uma outra informação, né? Que é super importante nesse... Agora, quando a gente tem acesso à informação, a gente tem uma responsabilidade a mais, né? Porque quando a gente não sabe, a gente diz, mas eu não sabia disso, né? Então, é justificado, tu não sabia. Mas quando a gente tem uma informação, a gente começa a ser responsável, né? A gente começa a ser responsável por aquilo. Então, é importante saber, né? Que todo padrão alimentar, né, a formação dos hábitos alimentares, os hábitos saudáveis da criança até os 2 anos de idade, tudo que se forma até os 2 anos de idade vão ser o alicerce, tá? Então vai ser muito parecido com o padrão alimentar, com a relação que o teu filho vai ter com o alimento quando ele tiver 20 anos de idade. Claro que ele vai ter nuances nesse período, tem adolescência, eles começam, né, comer coisas diferentes e tal, mas o padrão alimentar, a memória alimentar, ela é formada até os 2 anos de idade. Então, olha só como você pode e deve contribuir para a saúde do seu filho na vida adulta. Parece muito longe, né? Mas quando ele tiver 5, 6 anos de idade, que não tá comendo nada, né? Só tá querendo comer guloseima, ele ele chega na mesa, só come aquela massa branca, não pode ter molho, né? Ou só come arroz, né? Ou só come batata frita. Aí você vai lembrar, meu Deus, por que eu não fiz, né? Por que eu não investi tempo na alimentação do meu filho quando ele era bebezinho? Porque quando eles são bebezinhos, são os pais que decidem o que ele vai comer, né? Não é o bebê que vai no mercado comprar, né? E se ele vai, também não vai ter um poder de decisão tão grande. E lembra, então,
o seu filho vai conhecer por comida o que você apresentar para ele como comida. Isso que é importante lembrar, né? Porque comida é bem diferente de alimento, né? Você já pensou na diferença entre comida e alimento? Comida é qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente comer é comida, né? Qualquer coisa que vai nos dar energia, que vai matar a nossa fome. Então, um miojo é comida. Se eu passar o dia inteiro comendo chocolate, é comida, né? Eu vou me sustentar o dia inteiro, vou ter energia, vou ter calorias, vou ter, né? Só que o que tem dentro dessas calorias? O que tem dentro dessa energia? São as chamadas calorias vazias. Então, comida pode ser um conceito muito amplo, pode ser qualquer coisa que você comer e que vá matar a sua fome. Agora, quando a gente fala em alimento, é totalmente diferente, né? Quando a gente fala em alimento, a gente está falando da famosa comida de verdade, né? O alimento que vai ter nutrientes, que vão ter propriedades dentro desse alimento que realmente vão nutrir o corpo, não somente dar energia. Que eles vão contribuir para a nutrição do seu corpo, né? Para o seu corpo desempenhar todas as funções vitais que ele tem que desempenhar, para conseguir ter saúde, para conseguir ter disposição, para conseguir ter mais ânimo para trabalhar, para fazer as suas atividades. Tudo isso tem a base na nutrição, na alimentação. E toda essa base, toda a relação que tu vai ter com a comida pelo resto da vida, começa na infância, né? E é por isso que eu resolvi dedicar o meu tempo a falar com as mães sobre isso. Porque eu vi que eu tenho uma missão de tentar fazer, cada um vai plantando a sua sementinha, né? E a minha sementinha é informação. Eu quero levar a informação para você que você pode e deve começar agora para fazer um futuro diferente. O meu jeito de plantar um futuro diferente é te ensinar. O teu jeito de fazer um futuro diferente é cuidar da alimentação do seu bebê. Tem uma frase bem famosa, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, né? Só que a gente não se dá conta que a gente entende que a criança tem que aprender muita coisa, né? A gente já parte dessa premissa, nós como pais, a gente acolhe essa criança e entende que ela tem que aprender muito. Só que não é porque, né, você se tornou mãe, você se tornou pai, que plim, caiu todo o conhecimento do mundo para criar uma criança e tá tudo certo, né? E não tem receita pronta, né? Porque cada um é um. E aí o que acontece? A gente acaba automaticamente passando os conhecimentos que a gente trouxe dos nossos pais, né? Que a gente trouxe dos nossos avós, aquilo que a gente viu, qual é a nossa realidade, né? Principalmente nessa questão de alimentação, e a gente vai simplesmente repassando informações que foram trazidas pra gente quando a gente era criança, né? Ou a gente vai tirar dúvidas com a vovó, né? Que não é errado, mas ela fez o melhor que ela podia com a informação que ela tinha na época. E a gente viu, informação é uma coisa preciosa, coisa que você tem acesso, mas a sua mãe, a sua avó não tinham esse acesso antigamente, né? E a gente acaba, às vezes, não indo atrás de muita informação e acaba simplesmente repassando essas informações. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma mãe no consultório que quando eu pedi para ela dar laranjinha comum para criança, né, para o bebê, eu acho que tinha 7, 8 meses, eu pedi para ela, não, tu pode dar laranjinha comum, né, corta em gominhos, tira a sementinha e deixa ele comer. Nossa, ela me olhou assim com, né, uns olhão tipo, essa guria tá doida, né? Essa nutri é maluca, como assim eu vou dar laranja comum, laranjinha azeda, laranjinha de suco, né? Por quê? Porque nós fomos acostumados e temos essa informação que para criança só se pode dar laranja do céu. Então, aquilo, não, só um pouquinho, né? Não era isso que eu estava esperando ouvir. Imagino que ela deve ter pensado, né? E aí na mesma consulta, um pouquinho para frente, nós conversando, ela me perguntou, tá, mas danoninho, bolachinha Maria, isso eu posso dar? Oi? Tipo assim,
ela ficou com medo de dar laranja, que é um alimento de verdade, né? Que vem da natureza, prontinho, maravilhoso, só porque era azedinha. E a criança, ela gosta desses alimentos com sabores diferentes. Não precisa ser só o doce, né? O doce da fruta. Tem frutas com sabor mais ácido, mais um pouquinho mais forte, e elas acham o máximo, tá? E aí, então, o problema era decidir. A fruta não podia, porque ela era mais ácida. Mas aí o danoninho e a bolachinha, tudo bem? Como assim? Você já parou para pensar por que tem alguns alimentos que eles são culturalmente aceitos na alimentação infantil? Por que é comum, né? É aceitável, ninguém fala nada quando uma mãe tá dando danoninho, bolachinha Maria, né? Bolachinha de leite, bolachinha maisena, que seja aquela famosa papinha de bolacha, né? Quando a mãe tá dando mucilon, farinha láctea, quando a mãe tá dando gelatina. Esses alimentos são aceitos. Tudo bem, tá? Mas por que será? Você já parou para pensar por que será que eles são culturalmente aceitos? Porque nós, da nossa geração, adultos, né? Quando nós éramos crianças, eles foram apresentados pra gente como comida, né? Os nossos pais, se você for parar para pensar, esses alimentos que são culturalmente aceitos, né, na alimentação da criança até hoje, eles são marca, não pela marca, mas eles são produtos que existem há muito tempo, né? Eles existem há bastante tempo, então o que acontece? Quando nós éramos crianças, nós fomos apresentados para esses alimentos como comida de verdade. Como isso aqui pode, isso aqui é saudável, isso aqui é legal, né? E aí o que acontece? A gente automaticamente repassa essa informação que ficou na nossa memória para os nossos filhos, né? Você daria uma bolacha recheada para o seu bebê de 8 meses? Não, né? Mas a bolacha Maria sim. E aí? Você já viu a informação nutricional? Não estou dizendo que elas são exatamente iguais, mas as duas têm açúcar. E o açúcar não é indicado para menores de 2 anos, né? Então a gente tem que cuidar para utilizar essa informação que a gente tem acesso muito fácil hoje em dia e parar para pensar por que eu faço o que eu faço. Por que eu aceito alguns alimentos como saudáveis, né? E alguns eu vejo eles já como vilão, né? De cara. Quando a gente entra nessa linha de emagrecimento, nossa, tem muito essa questão de pão não pode, né? Massa não pode. O arroz tudo bem. São carboidratos, né? Eles são do mesmo grupo alimentar. Por que um é vilão e o outro não? Né? Então, dentro da alimentação infantil também é importante parar para pensar nisso, né? Então, às vezes a gente coloca o título de mocinho em quem não é. A gente tem que ter esse cuidado. Então, lembra, tá? Tudo que vem da natureza tá liberado para criança. Tu não precisa ter medo de dar uma fruta porque ela é mais ácida. Tu não precisa ter medo de dar um legume porque você não gosta daquele legume. Por exemplo, tá? Eu não gosto de pepino. Sabe aquele pepino de fazer salada assim? Não gosto, nunca gostei. Fazer o quê? A gente não gosta de tudo, né? Mas o meu filho come. Por quê? Porque eu compro, porque eu faço a salada também, né? Está na mesa. Claro que ele não me vê comendo, mas ele vê o pai dele comendo, né? O meu marido come e ele come muito bem, obrigada. Mas a gente tem que ter esse cuidado porque a gente vai no mercado e compra o que a gente gosta de comer, né? E aí tem alguns legumes e verduras que a gente nunca olha, né? Você já comprou berinjela? É um produto que muitas pessoas não levam para casa. Por quê? Porque não sabem preparar. Mas tem 1001 receitas na internet, né? Já comprou abobrinha? Sabe aquela suquete, aquela abobrinha italiana? Dá para fazer 1000 coisas com ela, né? A gente compra ali cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor às vezes, alface, tomate e fica aí. Só que tem uma variedade tão grande de legumes que a gente tem no mercado, né? Que dá para ser utilizado para as crianças. Coloca aqui embaixo, deixa nos comentários aqui embaixo alguma coisa, algum legume que você nunca comprou para colocar na alimentação do seu filho, porque nem passou na tua cabeça comprar porque você não gosta. Mas lembra, ele vai conhecer por comida o que você apresentar para ele como comida. Então não é porque você não gosta, né? Tem gente... isso é muito legal da gente conversar, tá? Antigamente, as mães davam muito, né? Não tinha tanto acesso
não tinha tanto acesso a mercado tão fácil assim. Então, quando se comprava um animal, geralmente, né, para comer, se comprava um quarto do boi, né, ou se comprou-se, né, no interior se matava o porco e tal, e se comia ele como um todo. Então, tinha toda a parte, né, do filé, toda a parte das carnes mais nobres, mas se tinha o rim, se tinha fígado, né, se tinha na galinha moela, né, na galinha o fígado, no boi se comia o coração do boi, né, as vísceras do boi também eram bem utilizadas. E aí isso com o passar do tempo não se foi mais utilizando, né? E a gente vai no mercado hoje e nem pensa muitas vezes em comprar esses alimentos não tão nobres assim, né? Mas não é que seja obrigatório. Mas lembra que você está formando os hábitos alimentares do seu bebê? Eu tinha uma paciente que ela só dava filé mignon pro filho dela. Só. Sempre. Tá? Ou filé mignon ou filé de frango. Eu disse, ok, ótimo. Se você pode dar sempre filé pro seu filho, ok. Mas será que na vida toda dele ele vai comer só filé? Será que a gente não pode ampliar esse paladar para as carnes, né? Vamos dar uma carne suína, ovo, peixe e outras. Pode dar a sobrecoxa, a coxa, a moela, né, do frango, as carnes não tão nobres assim, tá? Ah, Juliana, mas as vísceras têm mais gorduras. Tem, são carnes um pouco mais gordurosas quando a gente vai comparar com carnes mais magras que são utilizadas para fazer bife, por exemplo, né? Mas você vai utilizar muito pouco. E aqui eu tô falando na formação do paladar, de ampliar um pouco mais esse paladar das crianças também para essa questão das carnes, tá? Porque a gente acaba se acostumando a comprar o que a gente gosta de comer, né? E como tá tão fácil, a gente acaba comprando, limitando essas opções para a criança, porque a gente se acostumou a comer esse certo padrão alimentar. Mas lembra que tu tá formando a memória alimentar dessa criança. Então tu vai estar dando pelo menos a opção dela ter um cardápio um pouco mais variado quando ela for adulta. Tu tá dando a oportunidade dela decidir o que ela pode utilizar dentro das comidas de verdade, tá? A gente tem 1001 opções de comidas que não são de verdade, esses ultraprocessados, esses produtos que vêm de pacotinho, né? E eles vão ter tempo para conhecer isso na vida. Não se iluda, tá? O seu filho, sua filha, eles vão comer docinho, né, brigadeiro, vão comer salgadinho, eles vão comer isso, tá? Mas não quer dizer que eles vão comer um dia, eles vão comer McDonald's um dia. Claro que vão, tá? Faz parte da sociedade, né? Eles vão ser criados numa bolha. Um dia eles vão comer. Só que não é porque um dia eles vão comer que tu precisa apresentar para eles antes dos 2 anos de idade. Não precisa, porque já está provado que não tem necessidade de dar excessos nessa idade. Porque nós estamos formando o alicerce, né? Quando a gente fala numa construção, a gente começa pelo alicerce e se coloca um material bom nesse alicerce, se tem cuidado para que isso fique firme, né? Para que seja uma boa base para qualquer casa, né? Para uma casa, para um edifício, né? Então se investe muito tempo quando a gente fala em construção no alicerce da casa. Então o que eu estou passando para vocês é que eu quero que vocês invistam no alicerce da alimentação do filho de vocês. Esse alicerce começa lá na gestação, com a alimentação da mãe, e ele vai até o seu filho completar 2 anos de idade. Ai, Juliana, então depois dos 2 anos de idade está tudo liberado? Não tem necessidade de liberar tudo. Mas ele vai ter contatos, ele vai ampliar a vida social dele, né? Essa criança vai começar a ter amigos, ele vai começar a participar de eventos, e aí foge um pouquinho do nosso alcance. Mas dentro de casa é importante ele continuar tendo uma alimentação saudável, né? E não precisa ser criado, ele vai comer um dia, mas lembra disso, não é porque ele vai comer um dia que a gente tem que apresentar para ele antes do tempo. Tudo tem seu tempo. Eu gosto de falar que os avós, eles tinham a desvantagem de não ter acesso à informação no tempo deles, né? Mas eles tinham uma vantagem de também não ter tantas opções de produtos não saudáveis também no tempo deles. Então, eles acabavam acertando muitas vezes, né? Meio que sem querer, né? Talvez não tinha tanta variedade dentro dos grupos de alimentos, né? Talvez não tinha tanta informação do nutriente em si,
Mas a comida era natural. A comida era com uma base de alimentos in natura, que a gente chama. Tem uma frase bem famosa que diz: desconfie de tudo o que a sua avó não reconhece por alimento, né? Por quê? Porque eles não tinham tanto acesso a essa gama de ultraprocessados que a gente tem no mercado. Entra no mercado, olha, é muito difícil tu achar, são corredores e corredores de pacotinhos, né, de produtos industrializados, produtos que têm validade de 2 anos, né? Se você faz um bolo em casa, quanto tempo ele dura? Se tu não comer ele todo? 2, 3 dias depois, no máximo, ele já tá ruim, ele já tá endurecido, né, ele já tá esfarelento. Aí tu compra um bolinho de supermercado, aqueles que são feitos para criança, né? Olha a validade dele. Tem quase 2 anos de validade. O que tem lá dentro? Tem conservante, tem um monte de produto químico que faz ele ter uma validade tão grande, né? Então eu digo, os avós eles tinham um balanço, né? Eles não tinham acesso à informação, mas eles também ao mesmo tempo não tinham toda essa gama de alimentos que a gente tem, né? Alimentos ultraprocessados, né? Que a gente chama, que competem muito, não tinha toda essa propaganda na TV. A gente não vê propaganda de alimento saudável para criança, a gente só vê propaganda de guloseima. E aí como é que tu vai chegar para uma criança e dizer assim, olha, tu quer o bolinho esse que tu viu na TV com o personagem tal, ou tu quer comer uma maçã? A gente acaba competindo com isso, né? Então, um dos jeitos de tu competir é ensinar eles comendo, eles não terem contato com esses alimentos ultraprocessados antes do tempo. Porque eles já vão formando, lembra? Da base da alimentação deles, vai ser de alimentos in natura, alimentos que vieram da natureza, né? Porque esses alimentos não mudaram com o tempo. Se tu for pensar, tá? Se tu quer oferecer... Se a tua avó queria oferecer para sua mãe, né? Enfim, se a sua avó queria oferecer para o filho dela aipim, né? Aipim ou mandioca, né? O que ela tinha que fazer? Provavelmente, ou ela tinha que colher e descascar para preparar, ou ela tinha que, no mínimo, descascar esse aipim para preparar. Se você decide hoje, hoje eu vou fazer aipim para o meu bebê, né? O que você faz? Você vai lá no mercado, aí tem uma bandejinha com o aipim descascado e congelado, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que o aipim, a facilidade é ótima, melhorou muito, né? Não é errado a gente comprar, porque dentro daquela embalagem continua tendo aipim, né? Continua tendo mandioca. Só que eu quero dizer, mostrar isso para vocês. Os alimentos in natura, os alimentos de verdade, eles não mudam com o tempo. Eles são os mesmos. O que muda é a facilidade, é o acesso que a gente tem a eles, né? Provavelmente a sua avó, ela tinha que comprar feijão, né? Ou ela plantava, colhia, enfim, depende da região que veio. Ou ela tinha que comprar aqueles sacos de 20 quilos, né? Porque eles estocavam em casa, porque era difícil no mercado e tal, né? Hoje você tem pacotinhos de 1 quilo, né? Tem pacotinhos de meio quilo. É errado comprar nesse tipo de pacotinho? Não, porque se tu olhar lá nos ingredientes, está escrito feijão. O que dentro do saquinho de feijão é feijão. Então não tem problema, essa facilidade, ela facilita, desde que a gente saiba o que vai comprar no mercado, desde que a gente continue identificando esses alimentos in natura. Os alimentos in natura não mudam, eles são os mesmos há toda a vida. O feijão é o mesmo feijão hoje ou antigamente, a diferença é que ele vem dentro de uma embalagem para facilitar a nossa vida, né? Agora, é diferente de tu comprar um caldo de feijão, um caldo daqueles industrializados de tabletinho. Aquilo não é feijão, né? Aquilo é uma mistura de ingredientes que foi processada, que tem um monte de aditivo, que foi usada uma publicidade para dizer que aquilo é importante para temperar o feijão. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então a gente tem que ver, usar a nosso favor o que a gente tem, que é a informação, que é o que a gente tem na nossa era, né? Mas também a gente tem que ter um cuidado que tem excesso de opções. Tem excesso de informações, não, que tem excesso de opções, né? Então a gente usa essa informação para escolher as melhores opções que a gente tem. Para a alimentação do nosso bebê, sim, mas lembra, para a alimentação da família toda, porque agora ele é bebê, ele come o que tu oferece para ele comer, mas daqui a pouco ele é uma criança, e criança come o que os pais comem.
tá? Então lembra, o seu bebê vai conhecer por comida o que você apresentar para ele, que é comida.